noite a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. Por falar em paz, esse é o tema dessa palestra. A Unesco reuniu-se há mais de 20 anos a fim de elaborar um documento discorrendo sobre o porquê das guerras. Veja que conclusão interessante chegar, que é preciso implantar uma cultura para a paz no mundo. A paz não vem através do desarmamento, através de decreto. É preciso desarmar os corações dos homens. Olha que interessante, desarmar os corações dos homens. Desarmar os corações daqueles que escolhem empunhar as armas. Isto em pequena ou grande escala. Então, as guerras, os conflitos nascem no interior do próprio homem. Então, é trabalhando este seu interior que conseguiremos a tão almejada paz. Então, o documento da Unesco, na época, ele chamou atenção e teve o apoio de muitos líderes e cientistas do mundo todo. Mas, com o tempo, acabou ficando esquecido. Mas a pergunta continua: por que os homens fazem guerra? Eu, particularmente, diria que é porque a força da bondade, da inteligência, não conseguiu ainda suplantar a força da estupidez e da ignorância. Quando isso acontecer, né? Mas vejam que a história da humanidade é uma história de guerras. Por exemplo, tem um estudioso, uma vez analisando a história do país Vietnã, ele descobriu que eles viveram somente 300 anos de paz, que o resto foi de guerra, só 300 anos. Atualmente parece que eles estão em paz. Né? Mas realmente é uma pergunta que há muito tem sido feita dentro dos meios acadêmicos. Por que as guerras acontecem? Médicos, sociólogos, psicólogos, todos buscam uma resposta. Líderes religiosos também buscam uma resposta. Veja o que o Livro dos Espíritos fala sobre esse assunto das guerras. Então, na pergunta 742, qual é a causa que leva o homem à guerra? Então, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Por isso, a guerra é para eles um estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. E na pergunta 743, a guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. Essa é uma resposta que é um grande consolo para nós, não? Então, em 2 livros espíritas que eu vi, há uma referência à palavra paz. Eu vou ler um trechinho para vocês. No Ação e Reação de André Luiz, numa hora ele fala assim: a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Isso no livro Ação e Reação. Em Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franca, no livro Nas Fronteiras da Loucura, uma certa hora aparece a palavra paz. A aquisição da paz é uma resultante de lutas e esforços que o espírito disciplina, condicionando-lhe os hábitos salutares, através dos quais se harmoniza com a vida. Tem uma frase de paz do Gandhi que eu acho muito bonita, que ele fala assim: não há um caminho para a paz é o caminho. Então, a fisiologia nos ensina que há uma área na base do cérebro chamado sistema. Alguém sabe o nome desse sistema na base do cérebro? Vai ganhar um doce quem souber, né? Esse doce vocês podem pegar com nossos amigos João Henrique e Tamires lá na escola, né? Então, João Henrique e Tamires, aquele abraço para vocês. Então, é o chamado sistema límbico no paleocórtex, que é o sistema das emoções. Ele que é responsável pela canalização das nossas emoções, responsável pela nossa afetividade e agressividade. Mas esse sistema não decide o ato agressivo. Ele está subordinado à área superior, o córtex, também chamado de cortiça cerebral. E no córtex localiza-se o quê? É a nossa mente. Então o ato criminoso parte da nossa mente, né? É como se quiséssemos culpar o punhal ou a arma assim, pelo crime. Ele é apenas um instrumento, não o autor. Nós vemos no Livro dos Espíritos que a estrutura física influi no comportamento, mas não o determina, pois o homem é senhor das suas ações, das suas escolhas.
Somente em casos patológicos, né, verifica-se o contrário, mas não é a regra. Então o homem é sim responsável, possui livre-arbítrio. Não existe de forma alguma uma predisposição inata para a criminalidade, é uma ilusão isso. Os espíritos foram questionados também se o meio influi no comportamento. A resposta foi a seguinte: sim, mas o meio não determina a conduta do indivíduo. Muita gente acredita que o ato criminoso, comportamento agressivo, é resultante do meio socioeconômico inferior. É um ledo engano isso. Já fizeram pesquisas, já viram que não tem nada a ver isso, né? É uma falácia isso. Já está provado que não, pois muita gente mora em guetos, periferias, favelas, enfrenta uma realidade dura e, por outro lado, não é criminosa. Então, a pessoa que vive não é necessariamente agressiva. Em camadas mais elevadas da sociedade, classes sociais altas, nós também observamos crimes trágicos, hediondos. Então, a paz é uma postura mental, tal qual a felicidade. Uma outra palestra que eu pretendo elaborar uma sobre liberdade e felicidade, que são então, estados, uma postura mental, né? Então é o reencarnante que traz dentro de si a agressividade. Poderíamos perguntar, por que acontece isso? Por que ele reencarna no meio social pobre, né? Justamente para o espírito superar, valendo-se dos recursos básicos, as suas dificuldades. O que acontece é que muita gente, não conseguindo vencer suas más tendências, retoma a antiga personalidade e cai novamente na delinquência. Então, o reencarnar no meio social privilegiado também tem sua razão de ser, um fim justo, nada acontece por acaso. O psicólogo Pierre Weyer, esse Weyer escreve assim, W-E-I-L, se alguém quiser pesquisar na internet sobre ele, foi um francês radicado no nosso país, ele foi um dos grandes divulgadores da psicologia transpessoal aqui no Brasil. E foi o fundador da Universidade Holística Internacional, a chamada Unipaz, Universidade da Paz, que a sede é em Brasília, mas tem também na América Latina e na Europa. Ele foi o criador também da Fundação Cidade da Paz. Desencarnou em 2008, com 84 anos, e publicou cerca de 40 livros. Essa Unipaz, eu aproveito para informar para vocês que eles têm cursos online. Meu irmão Fabrício, ele está fazendo um de psicologia transpessoal, não precisa ser formado em psicologia, não. E mantém outros cursos também, minha filha Alessandra pretende fazer mais para frente, alguns cursos, dizem que tem cursos muito bons, né? Então a Joana de Ângeles, ela faz menção a essa linha transpessoal em seus livros. Nós podemos dizer que essa linha de psicologia transpessoal é a que mais se aproxima do Espiritismo. Então voltemos ao Pierre Weyer. Ele afirma que a pacificação do homem virá quando forem preenchidos 3 requisitos básicos. O primeiro é vencer a si mesmo. Muita gente acha que a paz pode ser alcançada fora de si mesmo, que ela é exterior, que significa somente a ausência de guerra. É um raciocínio acanhado esse, pois vemos que às vezes a guerra não está acontecendo, mas por outro lado também não está havendo a paz. Então, sem estar em paz consigo mesmo, não há verdadeira paz. A verdadeira paz, não. Ela é um estado de consciência, tal qual a felicidade, como eu tinha falado. É uma postura mental. Nós precisamos buscar o autoconhecimento, vencer nossas guerras internas, nossos conflitos. Então é no nosso interior que encontram-se os nossos adversários. O Pierre Weyer diz o seguinte: precisamos nos perguntar constantemente que pensamentos cultivo, que ideias eu tenho na vida, me conheço realmente no campo emocional? Então, a falta desse questionamento explica o vazio, o tédio, a frustração que graça no mundo contemporâneo. O homem não se conhece, não se questiona. Nos deixamos dominar pelas emoções, em seguida vem o remorso, o arrependimento, daí desdizer as coisas nem sempre é possível. Então nós temos que ter consciência da emoção que sentimos no momento em que ela surge, não depois. Depois que os estragos já foram produzidos, não adianta mais. Então, quando contrariados em clima de antipatia, nós sentimos o quê? Cólera, ansiedade nos domina, aí partimos para a agressividade. Muitas vezes somente pensamos, não agimos, né? Mas é um mal também, pois o pensamento se movimenta, ele é dinâmico, né? Nós lançamos às vezes verdadeiros mísseis, bombas atômicas mentais.
isso nos causa um mal muito grande. Que esses pensamentos são contagiosos, o grupo que nos rodeia acaba recebendo nossos sentimentos de raiva. Então o pensamento é como uma flecha envenenada, uma vez arremessada, emitindo esses petardos mentais, acabamos abrindo uma brecha. Isso é uma coisa muito séria. Um canal com os espíritos inferiores que podem se tornar obsessores, né? Nós temos que estar sempre vigilantes, policiar sempre nossos pensamentos, criar uma espécie de escudo para não deixar esse pensamento. Eu li algum tempo atrás, num livro, uma sugestão que eles dão muito boas, pensamentos negativos nos dominam. Sim, nós devemos pensar nos pássaros devorando esses pensamentos ou levando para bem longe. Assim. É uma forma de afastar, de substituir por bons pensamentos. E o que eu digo é que eu tenho sérios problemas na área de auto-obsessão e obsessão. Estou sempre procurando pôr em prática esses passos para devorar. Né? É uma luta constante. Nós precisamos sempre sintonizar com os bons espíritos, estar sempre vigilante. Criar mantras também para a gente combater esses pensamentos que surgem assim, de auto-obsessão ou de obsessão. Um mantra, por exemplo, você ficar falando o tempo todo assim, pensando coragem, fé, sem medo, esperança, alegria, sempre coisas bem positivas. Veja o que o Emmanuel fala sobre a cólera no seu livro Encontro Marcado. Ele tem um capítulo intitulado Cólera em Nós. Eu vou ler para vocês só um trechinho. Ele começa assim: não farias explodir uma bomba dentro de casa, comprometendo a vida daqueles que mais amas. No entanto, por vezes, não vacilamos em detonar a dinamite da cólera, aniquilando as energias dos companheiros que nos trazem apoio e cooperação. Um outro trecho ele fala assim: seja pelo dardo do insulto ou pelo espinho da desconsideração, somos alvejados no amor próprio, e se não dispomos suficientemente de humildade e compaixão, eis que a altivez ferida se assemelha em nós ao estopim afogueado de que a cólera irrompe em fuzilaria de pensamentos descontrolados, arruinando-nos preciosas edificações espirituais no presente e no futuro. Num outro trechinho ele fala assim: estejamos alertas contra semelhante poder fulminativo, orando e abençoando, servindo e desculpando, esquecendo o mal e restaurando o bem. De certo, nem sempre a doçura pode ser a marca de nosso verbo ou de nossa atitude, porquanto momentos surgem ou da frase salgada de advertência. No popular seria assim: dá uma bronquinha. Mas Emmanuel usa uns termos bem bonitos. Mas é preciso não olvidar que a cólera a nada remedeia, em tempo algum, e que, além de tudo, ele estabelece o fácil ganho de nossa evolução deficitária e ainda se nos alinham nas trilhas da existência à conta de nossos inimigos e obsessores. Por isso nós precisamos estar sempre vigilantes, meus irmãos, e ficar se policiando sempre, tomar muito cuidado com isso, estar sempre vigilantes. No outro trecho do mesmo livro ele fala o seguinte, um capítulo que é intitulado Autoexame: e nos referindo a qualquer assunto de antagonismo ou desafeto, tenhamos a precisa coragem de comparecer diante de nossa própria consciência, indagando de nós mesmos em que grau de culpa nos encontramos, nas incompatibilidades de nós para com os outros, e orando que nos perseguem ou caluniam, segundo os preceitos de Jesus. Oremos também por nós, a fim de que sejamos esclarecidos em nosso próprio favor, de maneira a não constituirmos na estrada alheia em pedra de tropeço ou em veículo do mal. Temos que pesquisar sempre dentro do nosso próprio caráter se não seremos nós, em verdade, os turrões inveterados, incapazes de qualquer reconsideração de caminho em favor da reorganização e da paz. Esse é o nosso erro, outro erro nosso, né? Nós não admitimos o que sentimos, às vezes negamos nossos sentimentos. Às vezes nós falamos assim: eu não estou sentindo raiva não, a minha religião nem permite isso, não posso sentir. Se auto-enganando. Assim. Nós temos que admitir, assumir esta raiva que estamos sentindo e falar: é isto mesmo que estou sentindo. E trabalhar esses sentimentos e transformar essa raiva em amor, né? Em bons sentimentos. Nós temos que dialogar com ela, com a emoção, conversar com as emoções no momento em que elas surgem. Então nós temos que agir sempre
forma racional, não emocionalmente. Se discuto com alguém, eu devo me questionar assim: por que eu não estou procurando o entendimento? Por que eu estou brigando? Fazer esses questionamentos. Não podemos nos esquecer de que a palavra agressiva é como uma flecha envenenada, que eu havia falado. Uma vez arremessada, não a seguramos mais. Certa ocasião, assim, foi aconselhado ao Chico Xavier para que no momento em que fosse proferir palavras grosseiras, o Chico Xavier, proferindo palavras grosseiras, ele tomasse a água da paz. Ele ficou pensando: mas onde que tem essa água? Quanto custa? É uma água comum mesmo. E enquanto nós estamos com a água na boca, nos acalmamos, raciocinamos e não perdemos a cabeça. Então, tomar sempre a água da paz. Porque enquanto estamos com a boca cheia, né, desse precioso líquido, estamos impedidos de lançar impropérios, de sermos agressivos. O Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nos mostra como conseguir a paz, que é através do autoconhecimento. Então vamos para o segundo requisito que o Pierre Weyer fala. O segundo é o comportamento do homem em relação à sociedade. Então ele fala que é importante nos relacionarmos bem com a nossa família, com a vizinhança, a cidade. Então é do particular para o geral. Então nós precisamos aprender a interagir. Interagir como? Assim, emitindo bons pensamentos sempre, pois às vezes nós guerreamos com o próximo através dos nossos pensamentos, que é o que eu tinha falado agora há pouco, aqueles petardos mentais que a gente vai lançando. Né? Então, esse segundo requisito ele cai um pouco no que ele fala no primeiro também, que é vencer a si mesmo. Estão interrelacionados, esses itens. Né? Então, se houvesse, por exemplo, mais diálogo amigável entre os casais, haveria menos separações. E veja o outro pré-requisito que ele fala, que é o terceiro e último. É o relacionamento do homem com o universo, com toda a criação. Então, o homem vê o universo como algo lá fora, ignora que ele é também parte integrante do todo, parte da natureza. Nós vemos no Livro dos Espíritos a seguinte frase: tudo se interliga no universo, do átomo ao arcanjo. Então, é justamente isso, essa integração total. O Francisco de Assis foi uma pessoa que constantemente interagia com o cosmos, dialogava com a natureza, com o irmão Sol e a irmã Lua. Daqui a pouco eu vou ler uma cantiga que ele escreveu, irmão Sol e irmã Lua. Então o que o Pierre Weyer fala nesse item é que nós precisamos sentir um amor cósmico, né? Um amor para com tudo, com toda a natureza. Não podemos esquecer de que conquistamos a paz pela nossa postura, pelo nosso pensamento, e aí ninguém a rouba de nós. Vou contar um pouco para vocês a história de uma senhora que conseguiu essa paz que nós estamos falando. É a Aparecida Conceição Ferreira, que é uma mulher simples que trabalhava como atendente de enfermagem em Uberaba, no hospital que cuidava de doentes acometidos pelo fogo selvagem, que o nome técnico é pênfigo foliáceo. Em certa ocasião, a Santa Casa dispensara os doentes. Aí a Aparecida saiu para a rua com alguns enfermos, não encontrando abrigo, acabou levando-os para a sua casa. E tinha gente que lavava até a calçada, depois que ela passava, medo de pegar a doença, ou se alguém encostasse no portão, já lavavam o portão. Então, a família dela, no começo, não aceitou, não. Até eles saíram de casa, não quiseram ficar. E depois de algum tempo, acabaram voltando e ajudando. E a Dona Aparecida continuou procurando apoio, que ela queria montar uma ala, um hospital para eles. Né? Então, no início, o que ela conseguiu foi montar um alojamento. Assim. Ela chegou até a mendigar no viaduto do Chá, em São Paulo, para conseguir dinheiro, foi preso uma vez. Então, um político conterrâneo a viu mendigando e falou mais ou menos o seguinte, assim: a senhora envergonha a nossa cidade, eu vou dar um dinheiro para a senhora para voltar para a nossa cidade. Realmente a senhora envergonha a nossa cidade. Então veja a preocupação dele. Né? E quando a ajuda financeira finalmente apareceu para a Aparecida, né? Ela construiu o Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba, que atualmente chama-se Lar da Caridade, e foi construída na década de 1950. Quem ajudou bastante foi o Chico Xavier, que indicava as pessoas para quem ela poderia pedir uma ajuda financeira. E auxiliaram mesmo.
E ela, Aparecida, sempre sofreu discriminações por ser pobre, negra. Certa feita ela foi acusada até de enriquecimento ilícito. Então o Chico Xavier falou o seguinte: se tudo isso de bom que ela faz é roubar, então vamos roubar junto com ela. É interessante que a vida dela lembra um pouco da irmã Dulce. E ela sempre adotava crianças. Ela dizia o seguinte, olha o que ela falava: eu não gosto de cuidar dos filhos dos outros. Adotando-os eu posso fazer tudo o que quero como mãe. Ela tornou-se espírita em 1964. Ela desencarnou em dezembro de 2009, com 95 anos. Então, essa Aparecida Conceição Ferreira, tal qual Francisco de Assis, o Chico Xavier também, são exemplos de pessoas que conseguiram essa harmonia com o cosmo que o Pierre Weier fala. São exemplos de pessoas que viveram, agiram através do amor e conquistaram a tão almejada paz de espírito. Existe uma biografia sobre Aparecida Conceição Ferreira, que chama A Vida de Amor e Caridade. Os autores são Isabel Bueno, Chico Xavier mesmo, e Espíritos Diversos, da editora Fonte Viva. Falei agora há pouco no Francisco de Assis, né? Eu vou ler para vocês uma oração dele que mostra bem essa integração com a natureza. O meu amigo João Henrique, que é fã do Francisco de Assis. Vejam a Cantiga do Sol. Altíssimo, todo-poderoso e bom Senhor, a ti os louvores, a glória e a honra, e toda a bênção, a ti somente são devidas, e nenhum homem é digno de te mencionar. Louvado seja, Senhor, por todas as criaturas, especialmente pelo irmão Sol, o qual faz o dia e nos ilumina, é bonito e irradia grande esplendor. E de ti, Senhor, ele traz a imagem. Louvado seja, Senhor, pela irmã Lua, e pelas estrelas no céu são iluminadas por ti, claras, preciosas e belas. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Vento, e pelo ar, as nuvens, o bom tempo e o outro. As criaturas, tu dás subsistência. Louvado seja, Senhor, pela irmã Água, que é útil, humilde, preciosa e casta. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Fogo, com o qual tu iluminas a noite. É bonito, feliz, muito robusto e forte. Louvado seja, Senhor, pela nossa irmã Terra Materna, que nos sustenta e nos governa. Produz todo tipo de frutos, flores coloridas e ervas. Louvado seja, Senhor, por aqueles que perdoam por amor a ti, suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados aqueles que suportarão em paz, porque por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado seja, Senhor, pela nossa irmã Morte Corporal, a qual nenhum homem consegue escapar, infeliz daquele que morre no pecado mortal. Bem-aventurados aqueles que se encontrarão em suas santíssimas vontades, porque a segunda poderá lhes causar mal. Então, resumindo, o que o Pierre Weier fala é o seguinte: dos 3 requisitos básicos que precisam ser preenchidos para a pacificação do homem. Então, são eles o vencer a si mesmo, a sua conduta em relação à sociedade e o relacionamento com o universo, com toda a criação. Interessante como as ideias de Pierre Weier, elas batem muito com o Espiritismo, né? Por isso que eu resolvi colocá-lo nessa minha palestrinha. Eu fiz um resuminho aqui dessa minha palestra em poucas palavras, eu vou ler para vocês. Então, o amor precisa predominar sempre. Devemos partir em busca do próximo, partir para o diálogo desarmados, pois é pela conversa amigável que nos entendemos, sempre pela conversa amigável, e não portando nenhuma predisposição para a guerra. Precisamos transformar a emoção destrutiva que sentimos em algo construtivo, sempre fazendo essa transformação. Só assim conseguiremos conviver pacificamente. Vou reler para vocês. Então, o amor precisa predominar sempre. Devemos partir em busca do próximo, partir para o diálogo desarmados, pois é pela conversa amigável que nos entendemos e não portando nenhuma predisposição para a guerra. Precisamos transformar a emoção destrutiva que sentimos em algo construtivo. Só assim conseguiremos conviver pacificamente. Eu encontrei um livro do Emmanuel, chamado Instrumentos do Tempo. Instrumentos do Tempo. Tem umas palavras dele muito bonitas, eu vou ler para vocês. Tem tudo a ver com esse tema da paz. Se usares a misericórdia para com o teu companheiro, no lar, na tenda de trabalho, a serenidade será um bálsamo a fluir de teu verbo, a extravasar-se de tua alma,
erguendo a paz que ilumina e socorre a todos. Bem-aventurados os misericordiosos que lutam e sofrem, que se agitam e trabalham na materialização do bem comum. Porque todos aqueles que fazem da piedade o serviço constante do amor encontram realmente as portas abertas para o reino de Deus. Portas abertas para o reino de Deus. E quem quiser assim, escrever para mim, perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação, dar alguma ideia, né? Falar o que achou das ideias de Pierre Weyer, se concorda ou não com ele, pode escrever para o meu WhatsApp, Fabiano Possebon. Então é 016 988 20 44 63. 016 988 20 44 63. Vocês podem me adicionar, né? Se quiser escrever para o meu e-mail, que é sfapossebon, tudo junto assim, @hotmail.com. Então, obrigado pela presença virtual de todos, boa noite e até a próxima.